Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Concurseja. Eu sou seu host e hoje a gente vai mergulhar num tema assim fundamental do nosso direito, o princípio da isonomia, A famosa igualdade, né? com foco especial em como ela se aplica na prática lá no processo civil. Olá a todos, é um prazer estar aqui. E sim, é um princípio que todo mundo já ouviu falar. Ah, todos são iguais perante a lei, lá do artigo 5º da Constituição. Exato. Mas assim, o que isso realmente significa dentro de um processo? Como é que essa ideia sai do papel e vira algo concreto no dia a dia do fórum? Acho que essa é a nossa missão hoje, né? Desempacotar isso aí. Com certeza. Porque, veja bem, a primeira ideia que vem à mente é tratar todo mundo exatamente da mesma forma, aplicar a mesma régua sem distinção. Essa seria a chamada igualdade formal. Só que a vida real não é assim, né? As pessoas não começam do mesmo ponto. Não têm as mesmas condições. Justamente. E aí entra a beleza e a complexidade também da isonomia material. Ela vai além. Ela reconhece que existem desigualdades, sim, e que para a gente ter uma justiça de verdade, às vezes é preciso tratar os desiguais de forma, desigual na medida exata da sua desigualdade. Entendi. Então não é dar privilégio, é tentar. Compensar uma desvantagem que já existe. Exatamente essa palavra, compensar. É buscar um equilíbrio real, não só teórico. O próprio Código de Processo Civil, o CPC, ele já traz isso logo no comecinho, né? O artigo 7º fala que é dever do juiz assegurar às partes paridade de tratamento. Olha aí a palavra-chave. Paridade. Paridade de tratamento. E o juiz, então, tem um papel central nisso. O artigo 139 do CPC, inciso 1, se não me engano, diz que cabe ao juiz dirigir o processo e assegurar igualdade de tratamento às partes. Isso mesmo. O juiz é o guardião dessa igualdade dentro do processo. Ele tem que ficar atento para que as diferenças, sejam elas econômicas, sociais ou de qualquer outra natureza, não acabem distorcendo o resultado da disputa judicial. Tá, mas como é que o juiz faz isso na prática? Assim, no dia a dia? Porque falar é uma coisa, mas aplicar. Bom, a própria lei já dá alguns instrumentos bem concretos. Um exemplo clássico são os prazos processuais diferenciados. Ah, sim. Aquela história do prazo em dobro para a Fazenda Pública e para a Defensoria Pública, né? Que está lá nos artigos 183 e 180 do CPC. Exatamente. Alguém poderia olhar e pensar, ué, mas isso não é desigual. Só que a lógica por trás disso é tentar compensar, como a gente falou. A Defensoria, por exemplo, atende um volume gigantesco de casos com uma estrutura que muitas vezes é bem mais enxuta que a de um grande escritório de advocacia particular. Faz sentido. Dar o mesmo prazo seria, na prática, colocar a defensoria em desvantagem considerando a carga de trabalho. Pois é, a ideia é reequilibrar as condições de atuação do processo. É dar uma paridade de armas, como a gente costuma dizer. Outro exemplo muito claro. Posso chutar. Aquela prioridade na tramitação. Acertou. A prioridade para pessoas idosas, ou com doenças graves, ou alguma deficiência. Está lá no artigo 1048 do CPC. É uma forma de reconhecer a vulnerabilidade dessas pessoas e garantir que a demora natural do processo não cause um prejuízo ainda maior para elas, entende? Entendo. É adaptar o ritmo do processo à necessidade de quem está ali buscando o direito. É uma adaptação necessária para que a justiça seja efetiva. E se a gente for conectar os pontos, essa isonomia material ela é fundamental para que outros princípios processuais funcionem de verdade. Pensa no contraditório, por exemplo. O direito de resposta, de se manifestar, artigo 5º da Constituição também, né? Inciso LVV. Esse mesmo. De que adianta a lei garantir que todo mundo pode falar no processo se uma das partes, por exemplo, não tem dinheiro nem para pagar um advogado ou para custear uma perícia essencial? Verdade. O direito existe formalmente, mas a pessoa não consegue exercer na prática. A isonomia aí entra para viabilizar esse contraditório. Exato. Ela viabiliza um contraditório real, substancial. E a conexão com o acesso à justiça é imediata, né? São quase irmãos siameses, isonomia e acesso à justiça. Total. Como é que você garante acesso se as condições são totalmente desiguais? E aí entram mecanismos importantíssimos, como a gratuidade de justiça. O artigo 98 do CPC trata disso, né? A possibilidade da pessoa que não tem condições financeiras ficar isenta das custas, das taxas judiciais, honorários. E a própria Defensoria Pública, que a gente já mencionou, que a Constituição garante lá no artigo 134 para quem precisa.
Sem dúvida, são ferramentas que o sistema cria para tentar diminuir as barreiras, principalmente as econômicas, que impedem muita gente de bater a porta do judiciário. É o sistema reconhecendo, olha, o ponto de partida aqui fora é desigual, então a gente precisa criar mecanismos aqui dentro para tentar nivelar um pouco esse jogo. Mesmo sabendo que é uma tarefa difícil e nem sempre perfeita, claro. Claro, a perfeição é difícil, mas é uma busca constante. E tem situações, né, em que a própria lei cria tratamentos diferentes justamente para promover a igualdade. Estou pensando aqui nas ações afirmativas. Sim, excelente ponto. As ações afirmativas, como as cotas raciais em universidades ou concursos, são um exemplo bem emblemático de isonomia material aplicada em políticas públicas. Elas partem do reconhecimento de uma desigualdade histórica e estrutural. E tentam corrigir ou pelo menos mitigar essa desigualdade através de um tratamento diferenciado temporário, né? O Supremo Tribunal Federal até já validou isso, se não me engano. Validou. Naquela famosa ADPF, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental número 186, o STF entendeu que as cotas eram constitucionais justamente por serem um instrumento para concretizar a igualdade material, para combater discriminações arraigadas. Tratar desigualmente os desiguais para promover a igualdade na essência. É uma lógica contraintuitiva para quem pensa só na igualdade formal, mas faz todo sentido quando a gente olha para a realidade. Faz todo sentido. E para que tudo isso funcione, para que a lei seja aplicada de forma isonômica no caso concreto, tem outras garantias processuais que são, assim, cruciais. A imparcialidade do juiz é uma delas. Fundamental, né? Se o juiz tiver alguma tendência, algum interesse, a balança já começa desequilibrada. Com certeza. Por isso o CPC tem regras bem estritas sobre impedimento e suspeição do juiz, lá no artigo 144. São situações objetivas ou subjetivas que podem comprometer essa neutralidade indispensável. Parentesco com a parte, amizade íntima, inimizade, interesse no resultado. Tudo isso afasta o juiz do caso para garantir uma decisão isenta. E além da imparcialidade de quem julga, tem a questão da transparência da decisão, né? A fundamentação. Essencial. Não basta o juiz ser imparcial. Ele tem que demonstrar como ele chegou àquela conclusão e por que aplicou a lei daquela forma. A Constituição exige isso no artigo 93, inciso 9. E o CPC reforça no artigo 11. Todas as decisões têm que ser fundamentadas. E isso serve para quê exatamente? Para a gente poder entender a lógica e, se for o caso, recorrer. Exatamente. A fundamentação permite o controle da decisão. Permite que as partes entendam o raciocínio, vejam se a lei foi aplicada corretamente, se as provas foram consideradas de forma equilibrada, se a isonomia foi respeitada. E aí, claro, podem exercer o direito de recurso se discordarem, garante transparência e legitimidade. Levanta até uma questão importante sobre como a gente fiscaliza se a isonomia está sendo cumprida, né? A motivação é a chave. Entendi. Então, imparcialidade e fundamentação são como garantias para que a isonomia não fique só no discurso. São pilares. E aí a gente volta naquela expressão que você mencionou, paridade de armas. Isso. No fundo, tudo isso que a gente está falando, prazos diferenciados, gratuidade, defensoria, imparcialidade, fundamentação, contribui para essa paridade de armas. É garantir que, dentro das regras do jogo processual, as partes tenham chances e ferramentas minimamente equivalentes para defender seus direitos e seus pontos de vista. Então, resumindo a ópera, essa ideia de isonomia ela está em todo lugar no CPC, né? Não é só um artigo isolado, ela meio que Permeia tudo. permeia tudo. É um princípio estruturante do processo civil brasileiro. A busca não é por uma igualdade matemática, cega para as diferenças, mas sim por uma igualdade substancial. Uma igualdade que leve em conta as condições reais das partes e tente adaptar as regras, os procedimentos, para mitigar os efeitos das desigualdades que vêm lá de fora do processo. Para que a disputa seja mais justa, no final das contas. Exatamente. O objetivo final é esse: garantir que o resultado do processo seja o máximo possível fruto da aplicação correta do direito aos fatos provados, e não uma consequência das disparidades de poder, de dinheiro, de condição social ou de qualquer outra natureza que existam entre as partes. É uma busca constante por equidade. Muito claro. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho.
Se a gente reconhece que existem essas desigualdades estruturais tão profundas na nossa sociedade, como é que essa busca por isonomia material, que a gente vê tão presente nas regras do processo, pode ou talvez deva ir além? Boa pergunta. Tipo assim, como essa mentalidade de buscar a igualdade real pode influenciar não só o juiz, mas os advogados, o Ministério Público, os serventuários e até mesmo a gente como cidadãos fora do processo? Como essa ideia pode transbordar e ajudar a construir um cenário social mais justo, de verdade? É uma excelente provocação para a gente terminar. Porque o processo é um reflexo da sociedade, mas ele também pode ser um agente de transformação, né? Pelo menos em alguma medida. Fica aí a reflexão para os nossos ouvintes. Fica a reflexão. Bom, chegamos ao final de mais essa análise aqui no Concurseja. Queria agradecer demais a sua participação e as explicações tão claras sobre um tema tão relevante. Eu que agradeço o convite. Foi um ótimo papo. Espero ter contribuído. Contribuiu muito. E para você que nos acompanhou, esperamos que tenha gostado e aprendido bastante. Não deixe de conferir nossos outros episódios e os cursos completos lá no canal do Concurseja para continuar seus estudos. Um grande abraço e até a próxima!